Boa noite a todos, amados irmãos da AD Balneário São José. A paz do Senhor a todos que está neste momento no nosso culto online aqui de terça-feira, nessa terça-feira abençoada que Deus nos dá, dia 23/6/2020. Queremos glorificar a Deus e aguardando os irmãos que vão estar adentrando nesta live desta noite, nessa noite de terça-feira, um dia abençoado. Já temos 6 pessoas aí na live, que Deus abençoe a todos que estão conosco, já 7 que já está compartilhando a live. Nós estamos aguardando. A paz do Senhor a todos, amados irmãos, nosso irmão Renê, nossa irmã Sara, nossa irmã Giovana, nossa irmã Lenivaldo, que está conosco também, as Anas também que está conosco, e todos que estão adentrando na nossa live da AD Balneário São José, nessa terça-feira, dia 23/6/2020. A paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o evangelista Valdecir Rodrigues. Estamos aqui, ficamos sem ter live na terça-feira, mas retornamos à terça-feira. Só não teremos live nos domingos, Nos domingos nós não teremos live, no domingo a gente vai estar fazendo um culto presencial, então não teremos lives, por enquanto, até nós acertarmos as questões do sinal da internet na igreja, nós não teremos live no domingo. Mas todas as terças-feiras estamos aqui com a live, com os irmãos. Então vai compartilhando essa live nesta oportunidade de terça-feira. Hoje Deus tem uma palavra para a nossa vida, uma palavra poderosa de Deus para o nosso viver. Enquanto estou aguardando os irmãos de adentrarem, vai compartilhando a live, vai divulgando essa live, que nós estamos ao vivo neste momento aqui pelo Facebook, na live da AD Balneário São José. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem toda especial para falar com os nossos corações nesta oportunidade que estamos aqui para glorificar, exaltar, enaltecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira tivemos a live aí com a Raíssa, com a Cíntia, com a Cristiane, que estava aqui também trazendo uma mensagem. Foi uma bênção de Deus. No domingo nós não tivemos live, mas disponibilizamos no YouTube, no canal do YouTube, na AD Balneário São José. Nós temos um canal no YouTube, AD Balneário São José, e a mensagem está lá no YouTube, uma mensagem de 40 minutos, que você possa estar sendo edificado por essa mensagem, que está no YouTube, no culto de domingo, a pregação ali. Disponibilizamos no YouTube, a igreja AD Balneário São José tem a conta no YouTube. Você pode entrar lá com AD Balneário São José, que você vai acessar a mensagem de domingo, a mensagem pregada no domingo, e ali você possa ser edificado pela palavra de Deus que foi ministrada no culto de domingo, a mensagem poderosa, a glória de Deus, atraindo a glória de Deus, baseado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, ali a partir do versículo 41, onde fala sobre Elias, Elias quando ora para Deus enviar chuva sobre Israel. Então ali uma mensagem muito poderosa de Deus, e você possa ser edificado através dessa palavra, acessando o nosso canal no YouTube, AD Balneário São José, dando lá, se inscrevendo, dando seu like, e divulgando também a palavra de Deus que foi pregada no culto de domingo da igreja. E nos domingos agora nós vamos gravar a pregação e disponibilizar no YouTube para todos os amados irmãos que está nos seguindo aqui através do Facebook, que está seguindo cada um de nós aí pelas lives. Então no domingo nós vamos estar gravando a mensagem do culto e disponibilizando no nosso canal no YouTube. Então entre lá no canal do YouTube, deixe o seu like e se inscreva no canal do YouTube, e com isso você estará também utilizando esta ferramenta para a pregação do Evangelho de Nosso Senhor. Vamos orar neste momento para iniciarmos
o nosso culto online de terça-feira, que é o culto de ensino da palavra, de oração. Querido Deus, nós te glorificamos e te adoramos por estarmos na tua presença neste momento, Pai. Nós te glorificamos em nome de Jesus por esse dia tão maravilhoso, por esse dia de oportunidade que o Senhor nos concede. Que nesta noite seja uma noite de edificação, de renovação, de fortalecimento, de aprendizado da tua palavra. Que a tua glória venha sobre cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado através desse culto online, Senhor. Que Deus venha tocar em vidas, vidas sejam fortalecidas, curadas, renovadas, salvas, libertas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Que a direção seja total do Espírito Santo, nosso Deus. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus, meus amados, por estarmos aqui. Nós vamos começar com um louvor da harpa cristã. É um louvor que fala sobre a glória do nosso Senhor Jesus, que é o louvor do hino de número 42 da harpa cristã. Vamos estar louvando esse louvor do hino de número 42 e eu convido a todos para estar louvando conosco esse louvor hino de número 42 da harpa cristã, onde nós iremos saudar o grande nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Maravilha! Você que está conosco adentrando agora na live, né, da D Balneário São José, esteja compartilhando a live, né? Compartilhe a live, esteja compartilhando. Nós temos uma palavra de Deus muito
edificante para as nossas vidas nesta oportunidade. Compartilhe a live, esteja compartilhando essa live para os seus parentes, para os seus amigos, para os irmãos em Cristo. Esteja compartilhando essa live para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Para que você chegou agora, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos louvar a Deus por cada um dos irmãos que está conosco nesta oportunidade. Esteja compartilhando essa live para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam renovadas e vidas sejam tocadas pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Agora as nossas lives serão todas as terças, e quintas, as nossas lives. E ao domingo nós não teremos lives, só teremos a gravação da pregação do culto e colocando essa gravação no nosso canal no YouTube, AD Balneário São José, e lá você já tem a pregação do domingo passado, uma mensagem atraindo a glória de Deus, uma mensagem edificante. Você pode entrar no canal e assistir essa pregação e ali dar o seu like, fazer a sua inscrição e ser abençoado pelo poder do nome do Senhor Jesus, lá no nosso canal no YouTube. Você pode estar adentrando no canal, para estar acessando a pregação do culto de domingo. Então todas as terças e quintas estamos com culto online, live, das 20 horas, a partir das 20 horas estaremos aqui com culto online. Assim, se Deus permitir, que assim nós vamos continuar desta forma. Amém? E queremos louvar a Deus por cada irmão, cada irmã que está conosco, você que chegou agora, na live. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela sua vida, e compartilhe essa live, esteja divulgando essa live, para que vidas sejam alcançadas através da pregação da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra hoje ela tem um tema, tempo profético. O tema da pregação nesta noite é tempo profético. Este é um tempo profético que Deus está estabelecendo para nossas vidas, para vivermos esse tempo profético e fluirmos na glória do Senhor, fluirmos na vontade do Senhor, fluirmos no mover do Senhor, fluirmos através da palavra do Senhor, da unção do Senhor nosso Deus. Então este é um tempo profético que estamos vivendo. Um tempo profético é um tempo oportuno, um tempo de oportunidades, e somente aqueles que sabem discernir o tempo vão contemplar a beleza de Deus, a beleza da sua glória, a beleza do seu amor, a beleza da sua paz, a beleza da sua alegria, a beleza das suas obras, a beleza da grandeza, da soberania, do controle de Deus, da justiça de Deus, da fidelidade, a beleza da fidelidade de Deus. Então vocês que têm sabe discernir o tempo. Então o tempo profético é um tempo de discernimento espiritual. Aqueles que saibam discernir esse tempo, contemplam a grandeza, a beleza, o amor, o poder, a promessa, o cuidado de Deus. Então nós estamos no tempo profético. O tema desta mensagem hoje é tempo profético. Este é o tempo profético que cada um está vivendo. Um tempo profético é um tempo de oportunidades. Aqueles que saibam discernir o tempo viverão este tempo profético. Você sabe discernir o tempo? Você sabe discernir esse tempo? Então, para aqueles que saibam discernir o tempo, estão já vivendo e viverão este tempo profético. Amém? Eu te convido para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías,
nós vamos estar lendo um capítulo muito conhecido, mas tem uma mensagem muito poderosa de Deus, capítulo 6 do livro do profeta Isaías. No versículo 1, nós vamos ler a seguir os versículos seguintes, livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, ou outras traduções: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui é a palavra de Deus para nossa meditação, reflexão nesta oportunidade. Tema da mensagem é o tempo profético. Tempo profético. Que tempo é este? É o tempo que nós estamos vivendo. Quando nós analisamos o texto do profeta Isaías no capítulo 6, esse tempo profético iniciou na vida do profeta Isaías a partir do ano que morreu o rei Uzias. E quem foi este rei Uzias? Em 2 Crônicas, no capítulo 26, a Bíblia ela vai narrar, há uma narrativa de quem foi o rei Uzias. Ele começou a reinar no ano de 740 a.C. Então, foi a partir deste ano que o rei Uzias começou a reinar, aos 16 anos de idade. E o rei Uzias reinou sobre Israel, reinou sobre Judá. E a Bíblia vai nos dizer, né, que o rei Uzias foi um rei, né, poderoso, um rei bom, um rei guerreiro, um rei que ele construiu torres, construiu cisternas de águas, um rei que investiu muito na agricultura, um rei que investiu no exército. Ele criou armas de guerra, armas poderosas de guerras, né? Então a fama do rei Uzias chegou até o Egito. Então o povo amava o rei Uzias, o povo tinha o rei Uzias como um rei que levou a nação à prosperidade. Então havia aquele amor pelo rei Uzias, ele era um homem temente ao Senhor, mas nos seus últimos anos de reinado, a Bíblia vai nos dizer que o rei Uzias deixou o orgulho entrar no seu coração. Então ele foi ao templo, né? E
exercer uma função que não era dele, que era a função do sacerdote. Então ele entrou no templo para oferecer ali o incenso diante de Deus, diante da porta do alpendre do templo. E por essa atitude que ele teve, por esse orgulho, ele foi orientado que ele não deveria entrar no templo para oferecer um incenso ao Senhor, que somente o sacerdote poderia assim o fazer. Mas ele foi, e por isso ele foi tocado, né? Por isso ele foi tocado por Deus através dessa situação. E o que aconteceu com o rei Uzias? Ele ficou leproso. Ele se tornou um rei leproso nos seus últimos dias. E por isso ele veio a falecer de lepra. E com isso, na sua época, na sua geração, no contexto que ele estava vivendo, surge o profeta Isaías, né? O profeta Isaías. Eu vou pedir licença para os irmãos aqui, que eu preciso tirar um barulho aqui do meu celular, né? Vou ver se eu consigo tirar aqui esse barulho. Obrigado. Desculpem aos irmãos que eu tive que tirar um barulho aqui do celular para não atrapalhar aqui a nossa raciocínio, né? Nosso raciocínio com a mensagem. Nós estamos pregando a palavra de Deus baseado no livro profético de Isaías, no capítulo 6, com o tema Tempo Profético. Estamos falando sobre o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Você pode depois, tendo tempo, estudar na sua casa 2 Crônicas, capítulo 26, onde a Crônicas traz a narrativa de quem foi o rei Uzias. Ele viveu no ano 740 a.C. Ele foi um rei que começou a reinar aos 16 anos em Judá. Foi um rei que foi guerreiro, temente ao Senhor, mas que nos seus últimos dias ele deixou o orgulho entrar no seu coração e quis, fazer o papel sacerdotal. Entrou no templo para oferecer incenso ao Senhor. Ele tinha sido orientado que ele não poderia assim fazer, mas ele se achou como rei, ele podia tudo. Então ele entrou no templo, ele foi ferido pelo Senhor por causa disso e através de uma lepra ele veio a falecer. E tudo inicia o tempo profético na vida do profeta Isaías a partir do momento que morre o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, o ministério profético de Isaías foi um profeta messiânico, né? São 66 capítulos o livro de Isaías. Alguns falam que é um compêndio de uma mini Bíblia dentro de uma Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Isaías foi um profeta messiânico que falou sobre Jesus, viveu 700 anos antes de Cristo, né? E falou sobre o nascimento de Jesus, falou sobre o crescimento de Jesus, falou sobre a morte de Jesus, falou sobre a ressurreição de Jesus, falou sobre o reino vindouro, milenar de Jesus. Então, ele descreveu Jesus de uma forma tão categórica, mesmo vivendo 700 anos antes de Jesus vir esta terra, vir ali em Judá. Então a gente vê aí com o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é um livro com mensagens poderosas, edificantes, pregadas e no mundo inteiro, mensagens que edificam milhares de pessoas, né? Um profeta que entregou a sua vida ao Senhor, mas ele foi martirizado. Isaías, ele foi partido, cerrado ao meio, né? Foi cerrado ao meio por ser um homem de Deus, mas ele escreveu 66 capítulos, né? 66 capítulos do livro de Isaías, que é uma mini Bíblia dentro da Bíblia, que a Bíblia tem 66 livros, então tem uma importância tremenda o livro de Isaías, né? Um livro amado, um livro profético amado por milhares de pessoas,
com mensagens extraordinárias de Deus para as nossas vidas, e hoje eu quero falar sobre o início do ministério do profeta Isaías, que tudo se iniciou no dia que morreu o rei Uzias. No dia que morreu o rei Uzias, Isaías começa a dizer: eu vi o Senhor. Precisou o rei Uzias morrer para Isaías ver o Senhor. Então eu começo a perguntar para mim mesmo: às vezes é preciso algo morrer na minha ou na nossa vida para que nós venhamos contemplar o Senhor, contemplar a sua beleza, contemplar a sua formosura, contemplar a sua presença, contemplar o seu amor, contemplar a sua grandeza e soberania. No dia que morreu o rei Uzias, o profeta começa a dizer: eu vi o Senhor. Então precisou alguém morrer para que Isaías vivesse um tempo profético. Então eu aprendo com este capítulo 6 de Isaías, que para eu ver o Senhor, a glória, contemplar o Senhor, é preciso algo morrer. Talvez eu não tenha contemplado algo novo de Deus na minha vida, porque é necessário algo morrer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, para que venhamos contemplar o Senhor, nosso Deus. Para o profeta Isaías, precisou morrer o rei Uzias, para que ele contemplasse o Senhor. O que precisa morrer na minha, na tua, na nossa vida, para que venhamos contemplar ao Senhor. O que é necessário? Faça uma reflexão neste momento. Faça uma reflexão. Reflita neste momento. Reflita nesta hora. O que é necessário morrer na tua vida para que você viva um tempo profético, para que você veja a glória de Deus, para que você veja a santidade de Deus, para que você veja a intensidade da adoração ao Senhor. O profeta Isaías precisou ver a morte do rei Uzias para ele contemplar a grandeza, a soberania e o poder da glória de Deus. Então eu aprendo nesta palavra de Deus que quando algo morre na minha vida, eu contemplo a grandeza de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu morri para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Por isso ele vai dizer, o apóstolo Paulo, que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Ele vai dizer isso. Então, para Isaías ver a glória de Deus, precisou alguém morrer para que ele contemplasse a soberania, a grandeza, a majestade, a glória de Deus. Então, queridos, quando morreu o rei Uzias, a nação entrou em colapso. A nação perdeu o rumo. A nação entrou em recessão. O reino foi abalado. As pessoas perderam a esperança
As pessoas perderam a estrutura. E quando morreu o rei Uzias, um rei querido, um rei amado, um rei admirado pelo povo de Judá, quando morre o rei Uzias, o profeta desaba. Então ele vai ao templo, porque ele perde ali aquela força que ele tinha. Então ele vai ao templo buscar o Senhor, ele vai ao templo derramar a sua alma perante o Senhor, porque ele perdeu ali a estrutura que ele tinha. A nação estava em luto. Aquela época, os judeus estavam vivendo em luto. Um grande líder morreu. E a nação perdeu o rumo. A crise se instalou. A recessão chegou. Não sabia, né? Foi Jotão, filho de Uzias, que o sucedeu, mas eles não tinham mais certeza como nós vamos recuperar-se desse baque. Então, esse foi o tempo que o profeta Isaías vivenciou e enfrentou. Nós estamos vivendo um tempo parecido, um tempo profético. Desde janeiro, o Brasil tem sofrido, sendo abalado com as enchentes. Começou em janeiro, fevereiro, com as enchentes. E chega agora no mês de março, vem o vírus e abala toda a nação, abala a estrutura econômica, abala a estrutura política, abala a estrutura de toda a nação. As igrejas fecham, os comércios fecham, o mundo inteiro fecha por causa desse vírus. Os poderes do mundo foram abalados, perdas de entes queridos, choro, pranto. No tempo de perda sempre nasce um tempo profético. No tempo de perda sempre surge um tempo profético. E este é o tempo profético. Deus está fazendo uma limpeza na sua casa. Deus está fazendo uma limpeza no seu povo. Porque o juízo vem primeiramente para a casa do Senhor. E quando Isaías se defrontou com essa situação, ele foi para a presença de Deus, para a casa do Senhor. E ele vai dizer: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas do seu manto desciam do trono e tocavam no templo e enchia o templo da glória de Deus. Olha a situação do profeta, olha a visão que ele tem. Quando morre o rei Uzias, ele vai ao templo, ele vai ali derramar a sua alma perante Deus. E quando ele começa a derramar a sua alma perante Deus, Deus abre a sua visão espiritual e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sobre um alto e sublime trono. E ele vê que o manto que estava sobre o Senhor, as abas do seu manto, desciam do trono da glória. Passava as dimensões e chegava ali no templo, onde ele estava, e enchia todo o templo. Glória a Deus. Essa mensagem aponta primeiramente que no dia que morreu o rei Uzias, Isaías contemplou a glória de Deus. Ele contemplou o Senhor. A primeira coisa que essa mensagem me ensina é contemplar o Senhor.
o que você tem contemplado? As notícias ruins, os fatos ruins, as circunstâncias ruins ou ao Senhor? Quando morre algo na sua vida, quando morre o pecado, a idolatria, o orgulho na sua vida, algo novo acontece. Isso aconteceu na vida do profeta Isaías, um tempo profético. Quando morreu o rei Uzias e a nação entrou em colapso, ele contempla a glória de Deus. O texto vai me dizer que Isaías contempla o Senhor. O que você tem contemplado? Às vezes a gente não tem contemplado a glória de Deus porque as nossas prioridades são outras. E Deus fez parar toda a nossa prioridade. Vocês perceberam? Cancelou congressos, cancelou festividades, cancelou seminários, cancelou casamentos, cancelou festas. Agora nós temos que contemplar o Senhor. Os planejamentos que fizeram. Tem gente que está dizendo, olha, o ano já acabou, já foi, este ano já se findou, já não há mais o que fazer. Parou tudo. Parou a aviação, as empresas, os shoppings, os cinemas, os futebol, né? E agora as pessoas com suas prioridades não contemplava. Então Deus permite tudo parar para nós podermos ter a oportunidade de viver um tempo profético. E eu creio que este é um tempo profético. Eu creio que este é um tempo profético, tanto para o retorno e a volta de Jesus, como para vivermos os maiores milagres de Deus. Este é um tempo profético. Mas no tempo profético, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contemplar o Senhor. Você tem contemplado o Senhor? A Bíblia fala do salmista, e o salmista contemplava o Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 27. No Salmo 27 a gente vê o salmista, ele dizendo de uma forma muito clara, né, como contemplar o Senhor. Tinha pessoas que frequentavam a igreja, frequentavam os cultos, mas nunca parava para contemplar o Senhor. Agora que tudo parou, na igreja não tem os cultos, né, não tem os ensaios, não tem as festas, então agora você vai priorizar. Deus fez mudar as ordens das coisas. Você vê que Deus fez mudar as ordens das coisas para que nós tenhamos algo, contemplar ao Senhor nosso Deus. No Salmos 27, nós temos uma palavra que o salmista, ele fala de uma maneira muito clara. Salmo 27, verso 4, ele diz assim: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Olha que coisa tremenda. Aleluia! Olha o que o salmista diz: eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor, oh meu querido, amado irmão, e meditar no seu templo. Então Deus fez parar tudo, para que a nossa prioridade não seja aquilo que nós queremos, mas seja aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Contemplar a sua soberania, contemplar a sua glória,
contemplar a sua majestade. O salmista diz: contemplar o seu esplendor diante do seu templo. Aleluia. No dia que morreu o rei Uzias, Isaías começou a viver um tempo profético. Por isso Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que verdadeiramente venhamos viver um tempo profético. Famílias que não viviam juntos, a situação acabou fazendo todos estarem juntos. Olha a situação. Deus restaurando, Deus mudando, Deus colocando as coisas no seu devido lugar. O que eu aprendo também nessa palavra é que ele viu o Senhor se assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Deus não está vazio. O trono de Deus tem alguém que se assenta sobre ele. E o que significa isso para a minha vida é uma palavra tipológica, simbólica, figurativa. O que significa isso para a minha vida? Que Deus está no controle de toda situação que o mundo, ou que você, ou que nós estamos vivendo. Deus está no controle de toda situação que estamos enfrentando. Deus está no controle de toda situação. O trono, com ele assentado, significa que Deus está no controle. E o Salmo 12, no verso 5, tem uma palavra poderosa de Deus. Salmo 12, verso 5, diz assim: você pode abrir a sua Bíblia também, você que está acompanhando na Bíblia. Salmo 12, verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor, trarei segurança a quem anseia por ela. Se só algo que faz Deus se levantar do trono, olha o que o salmista diz: o gemido dos pobres, dos necessitados. É isto que faz Deus se levantar do trono. Então Deus permite a situação para que nós venhamos contemplar a beleza do seu esplendor, a beleza da sua majestade, a beleza do seu poder, a beleza do seu amor, a beleza da sua graça, a beleza do seu perdão, a beleza da sua fidelidade, a beleza da grandeza das suas promessas. E aquilo que faz ele se levantar do trono é quando o pobre, ele começa a gemer. O necessitado, ele começa a gemer. Então Deus se levanta para prover uma saída. Trarei segurança a quem anseia por ela. Então essa mensagem também me traz uma revelação de Deus. Ele está sentado no trono. Ele está sentado, ele está no controle de toda a situação. Ele está no controle da minha vida. E o profeta continua dizendo: as abas do seu manto enchia o templo. As abas do manto de Deus, das suas vestes, daquele que está sentado, descia dos seus pés, penetrava na dimensão. Aleluia!
e chegava aonde estava o profeta Isaías. Tocava nele, conectava nele, conectava no profeta. Aleluia! Quando algo morre na nossa vida, Deus tira aquilo que é morte para colocar aquilo que é vida, para que nós estejamos conectados com Ele. A morte do rei Uzias conectou Isaías ao trono de Deus. Quando algo morre na minha, na tua vida, é Deus tirando aquilo que é morte para colocar aquilo que é vida, para que nós venhamos conectar-se com o trono de Deus. Então Deus fez a igreja, ao mundo parar, fechar, por permissão dele, para que novamente venhamos conectar a nossa vida com Deus, o mortal com o imortal. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A contemplação de Isaías. A contemplação. Primeira coisa que eu vejo aqui é contemplar. Contemplar. Contemplar é meditar. Contemplar é conectar-se a Deus. Aleluia! Contemplar é meditar e conectar-se ao trono de Deus. Deus está dando essa oportunidade nesse tempo profético para que eu e você, como igreja do Senhor, venhamos novamente contemplar a beleza dele. Venhamos novamente dar a prioridade devida a ele. Outra coisa que Isaías viu no versículo 2, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ele continua, e clamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu adoração, né? Outra coisa que eu aprendo, o poder da adoração, os anjos, os serafins adorando aquele que estava no trono, e a forma que eles adoravam, a forma reverente que eles adoravam, toda a glória àquele que está sentado no trono. Eles tinham 6 asas, com 2 tampavam o rosto. Não é você que tem que ser visto, é a glória de Deus que tem que ser visto. As coisas estavam muito focadas no homem, as coisas nesta terra estava praticamente o culto ao homem. Então Deus faz parar todos os cultos das igrejas para mudar a situação, para que volte a contemplar a glória de Deus. Não é o homem que tem que ser adorado. Não, a adoração não é para o homem, a adoração é para Deus. Então o serafim, quando ele tampa o rosto, ele está mostrando que só ele, só aquele que está sentado no trono merece toda a glória, merece toda a honra, merece todo o louvor, merece toda a adoração. Havia cultos e mais cultos que as pessoas diziam shows gospel, colocando o homem no pedestal, mas quem que tem que estar acima é Deus. Quem tem que ser adorado é Deus. Então Deus faz parar tudo para que volte o princípio, ao original. Os serafins me mostram isso. Com 2 asas eles também tapavam seus pés. Pés fala sobre reverência. Novamente Deus está trazendo à sua igreja a oportunidade, no tempo profético, de fazer tudo com reverência, ordem e decência. A igreja revê tudo
É isso que Deus fez conosco, meus amados. Pés tapados pelas asas, fala da reverência a Deus. Quanta falta de reverência havia nas casas, né? Nos templos. Falta de temor a Deus. E agora, né, voltamos para a igreja com as máscaras. Não conseguimos nem falar, né? Porque as pessoas conversavam nos cultos, faziam do culto verdadeiras sessões de fofocas, e agora tem que ficar com a máscara, você não pode nem falar, nem respirar, porque Deus está restaurando novamente o altar da reverência. A casa de Deus é o lugar de adoração a Deus. Somente Ele deve ser adorado. Pessoas que se apresentavam nas igrejas, em tantas igrejas, como astros, agora não pode mais, porque as igrejas fecharam. Não tem como juntar as multidões. O serafim, quando tampa o rosto, ele está mostrando que somente ele, o que está sentado no trono, merece toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia! Aleluia! E com duas asas eles voavam, porque o povo de Deus não para, a adoração não para. Tempo profético é tempo de adorar, é tempo de adorar aquele que está no trono. Com duas asas eles tampavam o rosto, com duas asas eles tampavam os pés, com duas asas eles voavam, porque tempo profético é tempo de adorar a Deus, e a adoração no tempo profético fará toda a diferença. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa que o texto me ensina: e as bases das portas tremeram, e a voz que clamava, e a casa se encheu da fumaça da glória. Deus permitiu que as bases de tudo tremessem. Para quê? Para que a glória dele novamente se enche sobre a sua casa. As estruturas tremeram, se abalaram, para que a glória dele volte para a sua casa. Olha que coisa tremenda. Então eu disse, e eles clamavam, os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando você vê a glória de Deus, você interpreta a situação diferente dos demais. Enquanto todos só vê desgraças, só vê situação terríveis, aquele que vive um tempo profético, ele contempla a terra cheia da glória de Deus. E ele sabe que este é um tempo de se manifestar a glória de Deus. Os serafins cantavam: toda a terra está cheia da glória. Enquanto aqui todo mundo está reclamando da recessão, da dificuldade, da morte, da mortandade, no céu os serafins estão falando outra língua,
porque aquele que serve a Deus e contempla a glória de Deus, ele vai falar uma outra linguagem. No céu, enquanto na terra estão falando de morte, de destruição, no céu está falando que a terra está cheia da glória de Deus. Tempo profético é assim, meu querido. Aquele que sabe discernir o tempo, ele vai ter a linguagem do céu, ele vai viver a cultura do céu, ele vai viver a cultura do reino de Deus, ele vai viver a cultura do trono de Deus, a atmosfera do céu, e viver este poder glorioso. Enquanto os homens falam em morte, enquanto os homens falam, enquanto estão contaminados, o céu está dizendo: a terra está cheia da minha glória. Deus está dizendo: aqueles que me contemplam vão ver a minha glória, vão ver oportunidade aonde não tem oportunidade, vão ver portas aonde não tem portas, vão contemplar milagres aonde não tem milagres, vão ver oportunidades de maravilha, salvação, obras missionárias aonde não existem, vão contemplar a minha glória onde ninguém pode contemplar. Isto é viver um tempo profético. E quando você vive um tempo profético, você não coloca você como prioridade. Você reconhece que é um tempo de arrependimento. No versículo 5, a Bíblia vai dizer: então eu disse, ai de mim. Deus fez abalar as estruturas, Deus fez abalar as nossas estruturas. Para quê? Para que nós viéssemos ao arrependimento. Ele diz: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No capítulo 5 você vai ver o profeta dizer: ai daquele, ai deste, ai do outro. Mas quando ele contempla a grandeza, a glória de Deus, a santidade de Deus, ele vê o quanto ele é pecaminoso e o quanto ele precisa do arrependimento. Ele não vai dizer ai deste, ai daquele, ele não vai mais julgar o outro, ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem perdido, impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele reconhece a sua pecaminosidade, quando ele reconhece que ele é pecador, então algo acontece. Um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Então, quando ele reconhece, se arrepende, ele recebe a restauração, o perdão e a purificação do seu pecado. Então Deus o prepara para um tempo profético extraordinário. Tempo profético é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de receber o perdão dos pecados, é tempo de perdoar, é tempo de ser perdoado, é tempo de olhar para si mesmo e não para o outro, de olhar para suas próprias falhas e erros e não para a falha do outro, o pecado do outro. Foi isso que aconteceu. Quando ele contemplou a glória de Deus, ele não olhou mais para o outro, ai deste, ai daquele. Ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim. É isso que acontece no tempo profético.
Outra ação que houve no tempo profético, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois dele se arrepender, ele ouviu a voz do Senhor. Depois do arrependimento, sempre nós vamos ouvir a voz do Senhor. E ele, então, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Tempo profético é tempo de aceitação da chamada de Deus. É tempo de aceitar a chamada de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei por qual momento que você está passando, mas eu estou colocando para a sua vida que é tempo de você se arrepender, confessar os seus pecados e aceitar o chamado de Deus na sua vida. Quando ele ouve: a quem me enviarei? A quem há de ir por nós? Ele, de prontidão, o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus usou o profeta Isaías de uma forma estrondosa, extraordinária. Contemplou a glória de Deus, morreu algo na vida dele. Quando morreu algo na vida dele, contemplou a glória de Deus, viu a perfeita adoração diante do Senhor. O que é adorar ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Se arrependeu dos seus pecados, olhou para si mesmo em vez de olhar para o outro, ouviu Deus e aceitou a chamada de Deus na vida dele. Este é o tempo profético, onde Deus está fazendo morrer algo na nossa vida, para que venhamos contemplar a grandeza, a formosura, a beleza, o poder, e saber que Ele se assenta no trono, Ele está no controle de tudo. Contemplar a adoração que agrada a Deus, é aquela adoração onde Deus é o centro e não o homem é o centro, onde há reverência, Aleluia. a Ele, Glória a Deus. aonde você para de acusar o outro e você se acusa a si mesmo. Ai de mim. E quando você se arrepende e confessa os seus pecados, há restauração. O anjo tira do altar como Atenais uma brasa viva de fogo, toca nos lábios e purifica o seu pecado. E o homem, quando ele está purificado pelo poder do Senhor, ele ouve a voz de Deus e de prontidão ele aceita o chamado de Deus. Então quero louvar a Deus por sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus continue falando na sua vida. Esse é um tempo profético. Eu quero fazer uma oração. Depois vamos orar pelos pedidos de oração, mas antes nós vamos fazer uma oração de confissão neste momento, para que venhamos tomar posse desse tempo e viver este tempo e aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Querido Deus, nós queremos te adorar pela vida do profeta Isaías, por aquilo que ele foi e representou, por todas as mensagens que Deus deixou registrado no cânon bíblico, para que fôssemos edificados e fortalecidos pela tua palavra. Queremos louvar, Senhor, porque no dia que morreu o rei Uzias, Isaías viu, contemplou o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nós sabemos que tu, Senhor, está no controle de toda a situação. Basta uma palavra, uma ordem de ti, Senhor, e tudo mudará, porque tu estás no controle, meu Deus. Queremos te louvar também, porque Isaías viu o manto das tuas vestes, ó Pai, descer do teu templo, do trono ao templo onde ele está, conectando o homem mortal ao imortal, ao homem pecador, aquele que é santo, que é o Senhor. Nós queremos novamente, Senhor,
conectar a nossa vida, a nossa alma ao Senhor, ao trono de Deus. Nós queremos te louvar também, porque no trono de Deus a adoração é contínua, a adoração é para ti, a adoração é para o Senhor, meu Deus. Queremos continuar te adorando nesse tempo, Senhor. Queremos te louvar e te adorar e te dar a perfeita adoração. A tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, meu Deus. Queremos também, Senhor, olhar para nós mesmos e ver o quanto, Senhor, somos pecadores, confessando os nossos pecados, Senhor, e recebendo o teu perdão, recebendo a purificação que vem através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando ouvirmos a tua voz, Pai, não sermos negligentes, mas dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Eu aceito, não vou continuar lutando comigo mesmo, contigo. Eu me rendo totalmente, completamente ao chamado de Deus na minha vida. Ajuda cada um, ajuda cada irmão, cada irmã, que o poder de Deus venha romper todas as barreiras e que cada um de nós venhamos viver e vivenciar aquilo que o profeta Isaías viveu. Um tempo profético seja estabelecida no meio da tua igreja, do teu povo e daquele que te adora e que te serve. Nos ajuda, nos dê o discernimento pelo Espírito Santo. E assim nós oramos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Tempo profético, palavra de Deus, capítulo 6 do profeta Isaías. Que esta palavra edifique a sua vida completamente. Eu sei que Deus falou conosco poderosamente através dessa mensagem. Tempo profético. Que este tempo seja na minha vida, na tua vida, na igreja do Senhor. Nós vamos também, neste momento, estarmos lendo alguns pedidos de oração, dizendo que quinta-feira estamos aqui às 20 horas, né? Quinta-feira às 20 horas, no domingo não teremos live, mas teremos nosso trabalho na igreja, né? Por qual os irmãos já sabem, né? Os trabalhos, e nós estaremos gravando a pregação e colocando na nossa conta no YouTube, né? Baixando na nossa conta no YouTube. Lá no YouTube tem AD Balneário São José. Você pode ali estar vendo a mensagem do domingo passado. Já está lá, já baixamos a mensagem do domingo passado. E você possa estar ali sendo edificado por Deus. Nós vamos baixar também essa gravação que nós estamos fazendo agora, para contemplar, para colocar também na nossa conta do YouTube, para você poder divulgar. Tem pessoas que não têm Facebook, então nós vamos baixar essa gravação que nós estamos fazendo agora e colocar na nossa conta no YouTube, para que pessoas possam também ser edificadas através dessa mensagem, tempo profético, baseado no capítulo 6 do profeta Isaías, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando neste momento a todos os pedidos de oração, te agradecendo pela sua companhia, te agradecendo aí por cada um de nós, né? Estou vendo aí presbítero Cosme, a irmã Miriam, que está, a irmã Marlene também, presbítero Severino que está conosco. Deus continue abençoando a cada um de nós. Nós vamos estar lendo, agora você pode fazer o seu pedido, que eu vou ler cada pedido aqui e nós vamos estar fazendo uma oração direcionada aos pedidos de oração que estamos colocando aqui, né? Queremos agradecer também ao nosso irmão José Pontes, né, de Sorocaba, Sorocaba aí passando um momento difícil também, né? Teve que fechar novamente aí os comércios. Vamos estar orando por Sorocaba. Nossa irmã Francisca pede oração por ela e por toda a sua família, né? Nossa irmã Giovana
pede oração pelo Mauro e Laudiceia. Nossa irmã Íria, peço oração por minha família. Lenivaldo, oração por minha casa, pela minha irmã Mari. Depois de 44 dias na UTI, Deus fez um milagre na vida dela. Logo estará de alta. Oh, glória a Deus. Oh, glória, aleluia, né? Maravilha. Giovana pede oração por Elza e família. Fabiana pede oração por mim e família. Cosme está agradecendo a Deus pela mensagem. Irmão Severino, peço oração pela minha casa, né? Vamos orar pelo irmão Severino. Irmã Marlene também agradecendo a Deus pela palavra, né? Foi edificada pela palavra. Nossa irmã Lindaura tem os pedidos de oração que a irmã Lindaura coloca aqui, os nomes, irmã Odete, oração pela irmã Conceição, oração pela irmã Josenilda, oração pela irmã Josefa, oração pela irmã Sandra, oração pela irmã Yolanda, oração para mim e o meu esposo e filhos, e oração para a irmã Risonete. Vamos estar orando em nome de Jesus. Irmão Severino, peço oração por todos os missionários, né? Vamos orar, todos os missionários, né? Estamos clamando por todos os missionários em nome do Senhor Jesus. Então, estou aguardando aqui os pedidos de oração. Vamos orar também por nosso irmão Nicolau, que está na UTI, Aurélio, que está melhorando, está internado, cunhado da Kátia, também é um milagre, né? Nossa irmã Elenir, pela uma causa impossível, nossa irmã Creuza, tia da Cíntia, pela sua saúde, todas as irmãs e jovens adolescentes de Balneário São José, pastor José Daniel, irmã Maria também, todos que estão internados, a jovem Tamires, para orarmos pelos médicos, pastores. Temos aqui pedido de oração também, irmã Priscília Gadelha, peço oração pela minha saúde, que cada dia está melhorando, graças a Deus. Está melhorando a ansiedade, do síndrome do pânico, pela minha família e parentes e portas de emprego. Eu tenho certeza na recuperação da serva de Deus, irmã Priscília Gadelha, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, receba o poder de Deus e viva o tempo profético de Deus na tua vida, porque as portas se abrirão sobre a sua vida e não se fecharão, assim diz o Senhor Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Receba a paz, a alegria, poder do Espírito Santo na tua vida, e que a glória de Deus, a conexão com o trono de Deus, assim como Isaías viu o manto de Deus que descia, o cetro do manto de Deus que descia do trono e tocava na terra, toca também na sua vida, em nome de Jesus. Viva o novo de Deus cada dia para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmã Lidaura, peço oração pelo jovem Carlos Júnior, vamos orar. Cosme, peço oração pela minha nora Gislaine, que está aniversariando, parabéns a Gislaine aí, a irmã Ledi, toda a família aí, parabéns pela sua filha. Nós louvamos a Deus, então nós vamos estar neste momento clamando ao Senhor, neste momento orando, clamando ao nosso Deus. Peço oração também pelo meu pai Cícero e a minha mãe Georgina, meu filho Felipe, que estão em Birigui. Que Deus venha a ajudá-los. Peço oração pelo meu primo Osiel, teve um acidente, né? Tem que fazer uma cirurgia ali na coluna, está se recuperando, para que Deus venha ajudá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós clamamos por cada pedido de oração, nós clamamos por cada nome que foi mencionado, Senhor, nesta live, que haja a intervenção do sobrenatural de Deus, que haja o agir do Senhor, a provisão de Deus, o toque sarador, curador do Senhor, que haja o toque restaurador, renovador, salvação, libertação, restituição, portas abertas, provisão de Deus, milagres extraordinários de Deus aconteça sobre a vida do senhor Nicolau. Estenda as mãos para operar. Nós queremos te dar uma palavra de louvor pela vida da jovem Mari, que ficou 44 dias na UTI, entre a vida e a morte, mas a mão misericordiosa de Deus tocou a sua vida e ela já está recebendo alta para a glória do nome de Jesus.
Deus, queremos te dar uma palavra de louvor pelo Aurélio, que está melhorando a boa obra que o Senhor começou. O Senhor Deus há de aperfeiçoar. Estenda as tuas mãos para Helenir, causa impossível. Estenda as tuas mãos para a Creuza, a tia da Cíntia, restaurando a saúde. Para todos os irmãos de Balneário São José, para todos os jovens, adolescentes, para todos que estão ali servindo ao Senhor, guardando, protegendo cada família representada de Balneário São José. Meu Deus, os obreiros, os presbítero Antônio Nunes, presbítero Cosme e família, presbítero Antônio Nunes e família, presbítero Severino e família, os diáconos, cooperadores, que a mão de Deus esteja estendida para ajudar aqueles que estão desempregados. Abre a porta de emprego, supre as necessidades, meu Deus, por todos os nomes que aqui mencionou, todos os nomes, Senhor, aqueles que estão com Covid, aqueles que estão internados, ó Deus, aqueles que estão por tratamentos de outras enfermidades, estenda as tuas mãos para curar, para sarar, que o nome do Senhor seja exaltado, no nome do Senhor Jesus Cristo, que haja curas e milagres em todos os hospitais, em todas as casas, em toda São Paulo, em todo Brasil, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus abençoe também Nayara, que vai ter um bebê. Deus, estenda as tuas mãos para, Senhor, fazer um milagre em nome de Jesus. Senhor, a jovem Tamiri, nós oramos pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, pelos pastores, pastor José Daniel, sua casa, sua família, irmã Maria, pastor Osias, sua casa, sua família, pastor Adão, sua casa, sua família, pastor Sérgio, sua casa e sua família. Jesus, Pai. Pastor Admilson, sua casa e família. Deus abençoe todos os pastores, guardando e protegendo em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, neste retorno, Pai dos cultos ainda, Pai, num retorno, Senhor, parcial, que haja a mão de Deus estendida, Senhor, que haja, Senhor, a mão do Senhor de misericórdia estendida, e que haja compreensão, Senhor, a seguir todos os protocolos que a igreja tem que seguir, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a glória de Deus. Estenda as tuas mãos neste tempo profético, que a glória de Deus se manifeste, que a terra seja cheia da tua glória, que a terra seja cheia da tua glória, que venhamos contemplar a tua glória, oportunidades, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja restauração, que haja, Senhor, purificação neste tempo, que haja uma mudança na adoração, e que a adoração, Senhor, seja intensa diante do Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, que neste tempo o Senhor venha salvar, libertar, curar, fazer coisas incríveis e tremendas, extraordinárias, que a tua voz seja ouvida, a voz de Deus, a voz profética, que a voz profética seja restaurada. Deus, levanta os homens e as mulheres de Deus, moças e moços no mundo inteiro, no Brasil. Põe por terra tudo aquilo que está fora de lugar. Tu abalou a estrutura para pôr em ordem aquilo que estava fora de lugar. É assim, Senhor, seja uma restauração completa. Começa pela tua casa, estende para todo o nosso Brasil, para todo o segmento da nossa nação, para todo o segmento, que o poder de Deus venha, porque Deus está no controle, Deus está no controle de toda a situação. O Senhor se assenta no trono, e conforme está escrito no livro dos Salmos 12, verso 5, por causa do gemido do pobre e do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei em segurança, e darei segurança àqueles que por ela anseiam. Faz isto, meu Pai. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E amém. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Obrigado pela sua companhia.
por estar aqui conosco nesta oportunidade de terça-feira, dia 23 do mês de junho. Deus te abençoe grandemente. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Muito obrigado. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Fique todos na paz do Senhor. Receba a ministração da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos diz amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.